Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 342, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já observa mais uma vez aqui com uma grande alegria, Carlos Costa. Eu também tenho essa alegria, mas uma alegria maior, Carlão, desculpa, é receber novamente aqui em nossos estúdios Ivan Bruno, narrador dos canais do Grupo Bandeirantes, e que sempre está de olho com maestria ali e também emprestando a sua voz para as Fórmula 2, 3, e eu sei que é um grande fã da Fórmula 1, vai aqui bater um papo com a gente. E mais uma vez, muito obrigado, Ivan, pela presença aqui, emprestando seu tempo com a gente. Ô Eric, Carlos, uma honra estar com vocês e com todos os amigos e amigas do Motorsport, porque a gente acompanha, eu até falava isso para vocês fora do ar, né? Muito dos conteúdos que vocês trazem para a gente, nos nossos materiais de estudo, de preparação para a transmissão, auxiliam muito. Não só no YouTube, mas também no site que é vasto de informações. Então, para mim, é uma grande alegria estar num portal que, para mim, é referência de conteúdo de informação, também batendo papo com os amigos. É isso aí. Carlos ficou chateado? Eu coloquei a presença dele de aqui. forma alguma. Eu sei. Eu tô brincando. Agora, vamos falar. Chateado nós não estamos, porque um dos grandes momentos, os áureos momentos da Fórmula 1 em 2025, certamente nós vimos acontecer nesse último domingo, que foi, finalmente, depois de 239 GPs, 239 corridas, Nico Hülkenberg subiu ao pódio da Fórmula 1, fazendo justiça aí à carreira do piloto alemão. Mas mais do que o Hulk, a gente vai falar por tabela, mas eu quero aumentar um pouquinho o escopo desse questionamento a vocês. A Sauber, neste momento, é a maior surpresa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2025? Uma surpresa do lado positivo? Eu vi que os senhores estão com pontos de interrogação na cabeça, né? Tá rodando aquele loading, carregando a tela. Tá carregando a tela. Quem que pode começar? Vou começar contigo, Carlão, vai. Cara, eu acho que ser a maior surpresa ou não tá muito conectado à expectativa versus realidade. Sim, bem lembrado. A expectativa geral nossa aqui, imagino que da grande maioria do público que acompanha a Fórmula 1 de maneira consistente, coloquemos assim, era de que a Sauber seria a pior equipe do grid. E ela hoje tá longe disso, vale até pegar o campeonato de construtores, pontuando pela quarta corrida consecutiva. Na etapa anterior na Áustria, em que o Bortoleto pontuou também, foi a primeira vez que a Sauber pontua com os dois pilotos desde 2023, o que diz muito, né? O 24 da Sauber realmente foi muito ruim, nesse sentido a equipe piorou frente ao seu retrospecto histórico, mas em um ano de, digamos, preparação para a chegada da Audi, ninguém esperava uma Sauber investindo muito, não só dinheiro, mas tempo de trabalho em atualizações e coisas afins. Então, sim, eu acho que é a maior surpresa. Lógico, se você fizer uma análise muito pormenorizada de todas as equipes e pilotos, você vai achar elementos positivos e negativos. Equipes que evoluíram, por exemplo, ninguém esperava uma Red Bull tão ruim quanto está. Mas do jeito que a Sauber reagiu já no decorrer do campeonato, eu acho que também é um aspecto importante, dá para colocá-la assim como surpresa. Porque se a gente olhar fora o GP da Austrália, que foi a etapa de abertura em que teve chuva e tudo mais, de fato a Sauber começou o ano lá na rabeira do grid. É fato. Por mais que a gente tenha ali a penúltima ou última equipe, digamos, se alternando, hora Haas, hora Alpine, a Sauber estava lá. E aí a partir da... Qual que foi? GP da Espanha. São 4, então, a partir do GP da Espanha, né? Que é a quarta para trás agora. Espanha, a gente teve... Canadá, Áustria e Grã-Bretanha. Exatamente. Essa sequência que o Eric citou, temos na sequência vindoura aí Bélgica e Hungria antes da pausa de verão europeu da Fórmula 1. A partir desses upgrades, o salto de performance foi notório, assim, porque o Hülkenberg, beleza, pontuou lá na etapa de abertura na Austrália, mas ele mesmo estava penando. Então não é só o Bortoleto por ser novato, por ainda estar pegando a mão da Fórmula 1. Então sim, até vale citar o campeonato de construtores aí, antes da gente passar a bola pro Ivan, Eric. McLaren nadando de braçada, pode ver aqui, 460 pontos, Ferrari num expresso 2-2-2, apenas 2-2-2, né? Músicos vão entender minha pequena piada. Mercedes, a terceira colocada, 210, 12 pontos de vantagem. Red Bull
barra Verstappen, né? Tudo bem, tipo, a Red Bull quarta no campeonato de construtores não era algo que eu esperava. Por Não mais mesmo. que o companheiro do Verstappen sempre esteja devendo, né? Seja Pérez, Tsunoda ou Alonso. E aí tem um abismo gigante, porque você tem a Red Bull com 172 pontos e a quinta colocada é a Williams com 59. Né? Você tem uma diferença muito clara ali das equipes. E aí atrás da Williams vem a Sauber já com 41. Né? Impressionante. P6, cara. Sim. Né? E isso que eu acho que é o grande X da questão, né? O grande ponto de análise. A Sauber, desde a Espanha, vem apresentando evoluções constantes no seu carro. E agora essas evoluções constantes se confirmam em questão de pontos. A gente viu, por exemplo, o bom desempenho do Bortoleto e do Hülkenberg já na Áustria, e não fosse, enfim, a estratégia barra Bortoleto, barra engenheiro dos pneus, até imagino que o Bortoleto poderia ter uma sorte melhor nessa corrida. E eu lembro que, falando em outros momentos, né, até tabelando com o meu amigo Thiago Mendonça e também no programa do Band Esportes, o que a gente argumentava era o seguinte: o recorte do circuito da Áustria, o desenho do circuito da Áustria é bem diferente em relação ao circuito de Silverstone, onde você tem muita força lateral influenciando, é também um circuito de alta, mas é um circuito que exige muito da questão aerodinâmica. Como que seria o comportamento da Sauber diante disso? E parece que a Sauber respondeu muito bem. Então a gente caminha nessa evolução, que eu vou também na mesma ideia do Carlos, em que eu não esperava que a Sauber em 2025 apresentasse qualquer tipo de melhora. Para mim, trazendo aquela brincadeira do trator verde pesadão que ficava lá atrás, era isso que iria se manter, né? Só que ao mesmo tempo tem outras questões que é interessante quando a gente conversa e lê sobre o tema, como a Audi, né, já pensando no ano que vem, montou um time, ou vem montando um time, que ele vem pegando vários ótimos profissionais de várias equipes da Fórmula 1, ou até alguns que não estavam no mercado atual, mas já trabalharam no mercado, para montar o seu time. E esse time que a Sauber vai montando, ele parece ser muito forte, consistente. E essa evolução vai sendo aplicada por causa disso. A gente vai vendo esse aprimoramento e vai criando até um otimismo para 2026, porque pensemos, a Volks não entra para brincadeira quando entra nessa história, tanto que queria até colocar a Porsche no meio. Então ela quer trazer uma Audi para 2026 forte e que, óbvio, não vai disputar títulos num primeiro momento, mas já traz evoluções e ideias para um novo regulamento que a gente possa imaginar num médio e longo prazo ela brigando por título. Se cita aí as contratações, o Mattia Binotto pode não ter sido o melhor chefe de equipe na Ferrari, mas Sim. de motor ninguém questiona o retrospecto dele na Fórmula 1. E o Jonathan Whitley como diretor esportivo da Red Bull, o Verstappen em 2021, muito tem a agradecer ao Jonathan Whitley, fora o Leroy, que é o chefe de mecânicos. Então, de fato, isso que o Ivan destaca é um negócio que indica um projeto muito sério que já está sendo, digamos, trabalhado, porque o meu medo de fato era a Sauber ficar assim, uma terra arrasada até o ano que vem, e não parece ser o caso. Aliás, não é o caso se a gente observa as atualizações. Você ia falar algo? E por mais que a gente tenha criticado bastante o Iñaki Rueda na Ferrari, eu sempre vou me lembrar do Rico Penteado falando sobre como esse cara é bom. Ele estava estranhando aquela fase dele na Ferrari, sobre a questão de estratégia e tal, porque ele trabalhou diretamente com o Iñaki Rueda e ele sempre elogiou muito. E agora o Iñaki Rueda está na Sauber também. Né? A gente pode também questionar aqui algumas questões estratégicas da Sauber, especialmente em dividir estratégias em que normalmente o Gabriel Bortoleto é o cara que acaba sendo mais prejudicado. Não, obviamente, a Sauber não vai... Aliás, sabotar. De novo aqui, vou até falar aqui para a câmera, olhando para você que fica achando que há uma sabotagem da Sauber para com Gabriel Bortoleto. Não faz sentido nenhum uma equipe contratar um piloto, gastar milhões com ele para sabotá-lo. Para mim, não faz muito sentido. Pode ser o argumento que você quiser. Não vai fazer sentido. Ô Eric, posso só criar um ponto rápido quando vocês falam disso, que veio agora à minha cabeça? O Carlos citou Mattia Binotto, que não foi bem na Ferrari e está indo bem na Sauber. Fred Vasseur, que vinha muito bem anteriormente até assumir a Ferrari e agora é o problemão e tal. E a corrida que você destacou, que não vai bem na Ferrari e agora vai bem na Sauber. Será que o problema não está no corpo administrativo da Ferrari e dentro de um processo muito burocrático que já vem de anos? Bons profissionais lá não conseguem implantar o seu método e o seu modelo de trabalho, porque essa é uma questão que pode ser muito importante quando a gente pensa no salto que a Ferrari dá para sair da disputa ali do segundo pelotão contra a Mercedes e Red Bull e para tentar uma aproximação para a McLaren e que parece que em alguns momentos traz uma esperança e nunca vem. Será que é isso? Os bons profissionais não estão conseguindo rodar lá dentro
por causa do processo, da metodologia da Ferrari? Não estou falando de antiquado, nada disso, mas alguns problemas administrativos que impedem que esses talentos apresentem melhor as suas propostas, os seus trabalhos? Gestão, né? Sim, tem um cara que perfeito. pode responder aí a sua pergunta, ele se chama Lewis Hamilton. Não sei se ele vai responder de maneira sincera nessa altura do campeonato, né? Mas, enfim, o negócio aparentemente tá melhorando um pouquinho pro Hamilton. Mas eu achei um pouco estranho a última tormenta na Ferrari, que de repente, alguns rumores, é o Vasseur que vai embora, uma remontagem ali, e aí deu de repente uma acalmada, né? Eu acho que internamente tem alguém ali ou algumas pessoas descontentes que acabam também alimentando um pouco a questão da imprensa. A gente sabe como é que funciona a tabelinha imprensa, equipe Ferrari, como é que é aquele... Tem um nome ali, Juventus, né, de Turim e Ferrari, ali tem uma turma, os setoristas geralmente que estão ali no mesmo, na mesma via, né? E aí, não, porque o Vasseur em si, eu vou voltar a Sauber, mas o Vasseur em si, ele dá uma arrumada na casa. Sim, é terra arrasada. grande. Depois que saída do Mattia Binotto, é terra arrasada. Nas duas casas, aliás, na Sauber e na Ferrari. Exatamente. Eu pensei que você ia falar de Juventus também, Não, que parou de isso aí... conquistar aqueles títulos seguidos, e me parece que não há um bom momento da equipe de Turim. Mas eu acho que tem algum miolo ali, tá, que não sai nunca, né, e que toda turma que vai lá acaba sendo vítima. Então... seguimos como o mais recente campeão ferrarista, Kimi Raikkonen, em 2007. Exatamente. Daqui a pouco vai fazer 20 anos. Daqui a pouco esse jejum vai passar o do Scheckter / Schumacher, né? Que foi 1979 até 2000. Bem lembrado. Cara, impressionante. Parece que foi um período muito maior do que esse que está sendo agora. Não sei se é a questão da idade. É que a Ferrari ensaiou brigar por títulos, né? Nesse período de 1979 até 2000, ela de fato ficou ali num grande ostracismo, fora ali o Alain Prost no início dos anos 90, mas foi bem ruim mesmo. E aí agora teve ali o Vettel batendo na porta. Não batendo na trave, mas batendo na porta. O Leclerc 2022 é ontem, se parar pra pensar. Pois é. Agora voltando a falar sobre Sauber, porque eu acho que o Norris, que me desculpe, mas virou uma repercussão maior até do que a vitória. A gente vai falar do Norris também. Mas quem é Norris perto de Nico Hülkenberg em Silverstone? Nesse final de semana. Beleza, você até adiantou. Quem é Nico Hülkenberg, Carlão? É o herói do fim de semana. Subestimado. Sim. Né? Eu lembro da gente ter feito um programa que você vai poder levantar a placa do Eu Já Sabia. Porque ano passado, em maio do ano passado, pouco tempo depois da oficialização do Nico Hülkenberg como piloto da Audi, né, Sauber Audi, muita gente, né, nas redes sociais, como assim eles vão confiar num cara que nem tem um pódio na Fórmula 1? E inclusive eu coloquei pro pessoal da redação ouvir Guilherme Longo falando mal. O Guilherme me lembrou isso no caminho vindo pra cá. Ele, que a gente tava conversando justamente sobre esse tema, e o Guilherme falava isso. A gente reprisou um áudio, uma conversa que vocês tiveram, exatamente, fazendo várias críticas ao Hülkenberg. Não várias, né? Mas crítica, como é que vão botar fé num cara de 37 anos que sequer foi ao pódio da Fórmula 1? A estatística acaba depondo contra, né? Agora tem um pódiozinho pra se gabar. E aí? Mas ele é o cara mesmo incompreendido, né? Foi feita a justiça a partir de agora, desse último domingo? Cara, assim, eu acho que é importante colocar os pingos nos is. O Hülkenberg não é o Schumacher, não é o Vettel, enfim, mas que ele é bom piloto, é um fato, não à toa. Ele tá na Fórmula 1 em 2025, tendo feito a primeira temporada em 2010, sem nenhum pódio. Ele mesmo falou isso uma vez até no bate-papo que a gente teve com ele no motorsport.com. Eu acho que isso fala mais sobre as minhas qualidades do que sobre os meus defeitos. Porque se eu não tenho nenhum pódio e estou aqui até hoje, é porque as equipes veem que eu faço algo bom para elas. E de fato é uma realidade, né? Não à toa você vê aí os duelos internos do Nico Hülkenberg. Ele, via de regra, prevaleceu historicamente na Fórmula 1. Teve ali o período com o Ricardo na Renault, que ele acabou perdendo e foi até a última vaga de titular dele na Fórmula 1 antes dele voltar com a Haas, né? Uma época, se eu não me engano, com o próprio Sérgio Pérez, que os dois, na época o Pérez estava bem reputado no paddock, diferentemente de hoje, mas quem sabe retorna via Cadillac. E é um cara que sempre foi muito bem reputado do ponto de vista técnico, né? A gente tem até o Rico Penteado aqui no programa Telemetria, sempre dando as prévias de cada etapa de Fórmula 1. E ele trabalhou com o Hülkenberg na Renault.
E diz que o Hülkenberg é um daqueles pilotos engenheiros, que o cara é um computador e ele consegue dar um feedback, o que a gente sabe na Fórmula 1, no automobilismo como um todo, é algo muito importante. Então, é um cara que para desenvolver carro e para a entrada de uma marca na Fórmula 1, pô, quanto tempo de experiência ele tem? É o terceiro piloto mais experiente hoje. Só tá atrás do Hamilton e do Alonso, que também competi com eles. Sim. Então, é óbvio que ele entrega. Já foi campeão de Le Mans, ele chegou na Fórmula 1 credenciado por um título de GP2 muito dominante, aliás. Chega fazendo pole position no Brasil em 2010, como companheiro do Rubinho, piloto da Williams na época, né? E acabou que a carreira dele não emplacou. Se a gente olhar retrospectivamente, ele até foi cogitado como piloto da Mercedes, ali, depois da aposentadoria do Schumacher, antes da Mercedes contratar o Hamilton, né? O Niki Lauda conseguir contratar o Hamilton. Então ele teve alguns momentos ali, make or break, como a gente diz, e acabou que não foi. Aí sai, volta muito bem como substituto na Racing Point / Aston Martin na Covid, né? Tanto o Stroll quanto o Vettel. E acaba tendo essa oportunidade que ninguém mais esperava para ele na Haas, em substituição ao Mick Schumacher. E ali ficou muito claro que a experiência ainda é um negócio que faz muita diferença e ele de fato melhorou em corrida. O Hülkenberg sempre foi um bom classificador, mas tinha ali um pouco de problema de ritmo de corrida. Agora não. Talvez pela própria experiência, casou, quem sabe, melhor com esse carro de efeito solo. Esses aspectos todos pesam, né, pô? Você pega o Vettel de 13 para 14. Ele não piorou de ser um tetracampeão mundial em sequência para ficar atrás do Ricardo. Ele não casou com o carro. Isso acontece. O próprio Hamilton com o carro de efeito solo. Então, enfim, acabou casando um pouco mais ali os elementos todos e hoje ele consegue mostrar mais a que veio. E assim, o argumento dele para mim é definitivo. Por que um cara de 239 GPs tem um contrato multianual da Audi? Porque ele é alemão só? Não. Ele tem qualidade. Não é só por causa de uma questão de nacionalidade. Essa questão que o Carlos pontua, Eric, ela é muito importante porque quando a gente pega o histórico, 239 corridas sem um pódio, o período que ele ficou, e eu lembro acompanhando o pós-corrida de vocês, o Felipe lembrando do histórico que, pô, quando ele veio com a esposa em trabalho de parto, o Hülkenberg estava no grid. Cara, você está falando de uma geração de um período muito longo. É um período que a gente fala do médio, longo prazo. Esse cara não está lá à toa. E quando o Carlos lembra, Eric, que ele é um bom engenheiro e consegue conversar bem com engenheiros da equipe para fazer aperfeiçoamentos no carro, desenvolver detalhes interessantes no carro, é esse cara que uma Sauber Audi precisa para passar toda essa leitura e esse bom conhecimento, esse bom know-how de informação para que a equipe consiga trabalhar. Então, quando você vê o Hülkenberg passando por várias equipes, ficando um período fora da Fórmula 1, mas sempre perigando de estar ali, o cara tem algum talento. Não é o ponto, como o Carlos pontuou, não é um Schumacher da vida, não é um virtuose, não é um fora de série. Mas a Fórmula 1 não é só feita de pilotos virtuosos. Aliás, você tem virtuosos porque para chegar até a Fórmula 1 você tem que ter algum talento. Não é só dinheiro que traz. Óbvio que você tem alguns recortes pontuais, mas são recortes pontuais, não são a sua totalidade. Chega, sobe, e que nem um golfinho, né? Chega, sobe, faz uma graça e desce. Exato. Porque a natureza cobra. E aí eu vou usar um comparativo, por exemplo, o Magnussen, que também, pô, bom piloto e tal, só que o papo que tinha da imprensa internacional de quem acompanhava o dia a dia é o Magnussen não sabe ler carro. E ele não sabe passar informações sobre o carro. Pro Hülkenberg, isso é crucial para ele conseguir conversar e tirar esse bom desempenho, porque não é só a conversa, não é só o falar onde ele está vendo erros, é ele executar esse carro aprimorado e trazer bons resultados, porque as informações que ele passa ajudam a ele e ajudam ao Bortoleto. Óbvio que o Bortoleto vai falar alguns detalhes, mas ele ainda não tem a experiência, não tem a cancha, não tem os longos anos que tem o Hülkenberg. Tanto que o Bortoleto, até se não me engano, na Áustria, ele começa a falar com a Mariana Becker, que ele destaca, olha, agora eu estou conseguindo conversar, falar, entender. Nossa, mas o Bortoleto não sabe? Não, gente, o Bortoleto tem um primeiro ano de Fórmula 1 em que ele agora chegou à casa dos 2 dígitos de corrida. O Hülkenberg já tirou isso de longe. Então não é um craque, não é um gênio, mas é o cara que dentro desse momento da Sauber e para a chegada da Audi vai oferecer informações, dados e resultados com esse carro sendo aprimorado que são interessantes nesse caminho de evolução da equipe. E na ótica do Bortoleto, pô, o Ivan bem falou, né? Chegou os 2 dígitos agora. Sim. Quem aqui nunca chegou
trabalho novo, numa faculdade nova, mas você tem que aprender o caminho das pedras. O Hülkenberg, tudo bem, também tá chegando na equipe agora, mas ele tem 230 GPs nas costas. Né? Exato. Provavelmente ele já deve ter trabalhado com muita gente que faz parte da equipe. Ô, fulano, voltamos a trabalhar O cara junto. que é mais, às vezes, sei lá, numa questão só emocional, não tô falando nem questão técnica. O cara que ouve dica do piloto, o cara que não quer ouvir dica do piloto, o cara que conversa bem, pô, vamos tabelar e, sei lá, numa mesa fora do ambiente da Fórmula 1, às vezes consegue passar alguns detalhes e conversas, uma questão de envolvimento muito maior, profissional. E, de novo, não estou abordando a questão técnica, mas estou abordando a questão do convívio diário. Então ele viveu com vários tipos de perfis nessas 239 corridas. E isso dá para ele uma maturidade que é inquestionável. É a chamada, é a danada das horas de voo, né? Sim. Que quanto mais você tem, mais você vai se aprimorando. E o Hülkenberg, me parece, por ser esse computador na cabeça, ele entender todos esses momentos, todas essas nuances diferentes, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes e com maneiras diferentes também de trabalhar. O Rico falava, né? Assim, o cara que é um computador, que é um engenheiro dentro da pista, a diferença para aquele cara que só sabe pisar fundo. Ah, meu carro tá traseiro. Tipo, silêncio. Né? A equipe que se vire para entender por que o carro dele tá traseiro. Aí o cara como o Hülkenberg, meu carro tá traseiro, eu acho que convém olhar tal peça, tal configuração X, Y, Z. Tipo, então os caras já, opa, né? É esse tipo de feedback que ajuda a equipe, agrada a equipe, normalmente, se você não falar isso de uma maneira arrogante, né, e que aglutina mais. Então, eu acho que é por isso que o Nico Hülkenberg, que de alguma maneira é experiente, também me parece, e mudou muito também, parece que a personalidade está uma personalidade hoje muito mais amigável, né? A ponto de uma das cenas que eu até citei aqui na redação antes de começar, antes da sua chegada aqui, que eu jamais imaginaria ver o take ali de Kevin Magnussen aplaudindo Nico Hülkenberg pelo pódio. Dado se bem que na temporada deles como companheiros, eles já fizeram ali um bom relacionamento. Mas foi engraçado ali, de alguma maneira. O Kevin Magnussen, que diferentemente do Hülkenberg, conseguiu um pódio na primeira corrida dele na Fórmula 1. Exatamente. Aquele pódio iludiu, hein? Aquele pódio iludiu. É isso aí. Agora a gente vai aqui mandar um recado muito importante para você. E olha só, Carlão, eu confesso que até pouco tempo atrás eu tinha um pouco de receio, tinha muitas dúvidas, um ceticismo em relação a Bitcoin, criptomoedas e tal. E agora a gente tem a Mint que clareou todo esse cenário para mim, e agora eu já posso falar, inclusive, na real, que eu sou um investidor da Mint. E você também? É isso aí, a Mint é muito prática, né? Esse é o grande mote. E é por isso que a gente bate nessa tecla também, através do app, que você pode baixar pelo QR Code que está na tela ou o link da descrição. Você tem ali, direto no seu celular, o aplicativo que te permite investir em uma criptomoeda ou em um pool de criptos, inclusive usando o modo inteligente, que reequaciona automaticamente ali as suas, parcelas de investimento em diferentes criptos, né, conforme a volatilidade do mercado. Então tem esse acompanhamento, o app é muito prático e, claro, hoje em dia, a Mint, através de todo o conhecimento do BTG Pactual, faz toda a explicação, você tira todas as suas dúvidas através do app. Então vale muito a pena conferir. É isso aí. Vamos ver um vídeo, mas antes, fique ligado, Mint, MYNT, é a plataforma cripto do BTG Pactual. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E é isso aí, olha só. Gabriel Bortoleto, mais um fim de semana... um pouco que a gente pode apontar as nossas armas, as nossas miras para a Sauber, mas dessa vez o próprio Bortoleto se coloca um pouco ali como o culpado da situação. Vale lembrar que antes da largada, você que não acompanhou a corrida, um grupo de pilotos acabou entrando nos pits para trocar os pneus intermediários para os slicks, entre eles Gabriel Bortoleto, que aconteceu nitidamente pela onboard. Deu para ver que realmente estava o piso ali, o local em que ele acabou rodando, estava encharcado. Ivan, vou começar contigo essa. Dá para você, independentemente do que o piloto falou,
dá para apontar um erro majoritário ali da Sauber ou do próprio Gabriel que quis assumir alguma coisa ali e falar, não, deixa eu tomar uma decisão até para seguir nessa evolução que ele vem tendo esse ano? Cara, é difícil apontar erro majoritário, porque quando você fala de uma estratégia de pneus, você está abordando uma estratégia que ela é conjunta. Não tem mais aquela história do engenheiro fala e o piloto baixa a cabeça e ouve. E me parece que entre o Bortoleto e o seu engenheiro há esse compartilhamento de informações, essa tranquilidade de você ouvir e de você falar. Então, eu colocaria um 50-50, não é querendo ficar no muro, mas é que eu não consigo isentar o Bortoleto da responsabilidade, como ele mesmo assumiu, que ao ouvir a informação ele preferiu, e também não consigo isentar a Sauber de dar essa solução, quando eu acho que a Sauber poderia esperar um pouco mais. Esperar naquela linguagem. Vamos ver como que os pilotos nas 2 primeiras voltas estão andando assim. Até porque você tem muita experiência em Silverstone. Então você sabe como o carro se comporta no asfalto. Tanto que eu vendo a corrida, né, e transmitindo a Fórmula 3 e a Fórmula 2, na hora que teve a informação, olha, o pessoal tá partindo para trocar para pneu. Eu fiquei olhando e conversando até com a minha esposa, eu falei, eu não entendo isso. Porque se a Fórmula 3 e a Fórmula 2 mostraram que quem tentou com pneu de pista seca e não estava no extremo do molhado, não estava extremamente molhado, estava úmida ainda, estava escorregando, imagina numa situação dessa em que você teve uma chuva e tem uma chuva iminente por vir. Então, para mim, eu não consigo colocar maior culpabilidade. Mas trago um outro ponto aqui. Faz parte também de um aprimoramento, de uma maturidade, de um processo de maturação maior do Bortoleto. Porque a partir disso ele entende que, por exemplo, o que ele poderia usar como estratégia na Fórmula 2 ou na Fórmula 3 não funciona na Fórmula 1. E essa responsabilidade que ele invoca, além desse momento que foi um final de semana para ele complicado, mas na Áustria, quando ele consegue os primeiros pontos e mesmo assim ele pede desculpas para a equipe porque ele sabe que ele conseguiria chegar ao Alonso, mostra que mesmo diante de todas as mudanças que passam na carreira dele, ele tem ainda muito foco, ele tem ainda muita tranquilidade para poder analisar e reconhecer que nesse momento ele pisou na bola, cometeu um equívoco, na próxima ele não vai errar. E até nesse momento de emoções muito afloradas da Fórmula 1, o cara pilotou bem uma corrida espetacular, o cara pilotou mal na outra corrida, é uma porcaria. O que me chama a atenção é o Bortoleto, ele está nesse processo de evolução, e ele está nesse processo que ele vai aprendendo, vai entendendo, e cara, ele conquistou 2 títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2 de maneira inquestionável. É um cara que ainda vai aprender. O Verstappen, por exemplo, quantas vezes a gente já viu o Verstappen no início da carreira dele cometendo erros bons? O Lewis Hamilton também. Não estou aqui antecipando, o Bortoleto tem um caminho para ser um grande piloto, mas não estou falando que ele vai ser um Hamilton ou Verstappen. Isso só o tempo que vai dizer. Mas a leitura tem que ser muito cadenciada, muito calma. Então, por isso, nesse meu entendimento, eu coloco 50-50. Mas numa próxima, acho que o Bortoleto não vai tomar a mesma decisão. E se for errar, vai ter um entendimento diferente diante daquilo que se apresenta. Eu acho que o que talvez eu colocaria, pode ser 50% para cada lado, mas o que eu acho que pega um pouquinho é a Sauber tendo ali as informações da meteorologia. Bom ponto. Porque todo mundo sabia ali, e o que fez, eu acho que muita gente permanecer com os intermediários vai chover daqui a 10 minutos, 15 minutos. E isso não foi levado em consideração em ressaltar isso ao Bortoleto. Beleza, foi o Russell entrou, o Leclerc entrou, vou nessa, se os caras estão entrando, só que a galera toda, sei lá, McLaren, o Verstappen, eles acabaram não entrando. Curioso, né? Sim. Porque o ponto fora da curva nessa questão estratégica do GP da Grã-Bretanha foi o Stroll, né? Ele coloca pneu macio e consegue, de fato, despachar o pessoal ali, figura em um dado momento na 3ª posição, à frente do Hülkenberg e do Hamilton, né? Então, tinha um momento ótimo ali de calçar os slicks, que foi o do Stroll. Só que ele não parou nessa volta de apresentação, né? Diferentemente do Russell, do Leclerc e do Bortoleto. Então, ele acabou pagando pato ali. Eu acho que sim, 50-50. Se você analisar até a comunicação via rádio, se aplica, porque ali ele ficou até um pouco sugestionado, porque na medida em que você entra no rádio, eles fizeram isso, o que você acha? Você tá meio que, tome aí você a decisão, tô te apresentando aqui um cenário que 2 pilotos, sei lá, se tivesse dito pra ele, o Latifi e o Mazepin pararam pra slicks, talvez ele não tivesse tido essa confiança, mas Russell e Leclerc.
ele já estava largando de 16º. Então isso acaba tendo ali um elemento, sendo um elemento, né? Porque se ele tivesse em 8º, talvez ele falasse, não, vou ficar com o intermediário aqui, já estou na zona de pontuação, quis dar o pulo do gato e acabou dando errado. Então, esse é um aspecto muito importante, né? O Hülkenberg, por outro lado, né? O conservadorismo dele acabou sendo uma aposta que se pagou de imediato, porque como essa galera toda parou, ele já ganhou posições. Não, e querendo ou não, a própria Sauber gosta, desde o início do ano, gosta de dividir ali as estratégias para os caras. Fala assim, beleza, a gente vai ter aí, a gente está coberto pelo menos com um deles. Né? Se der muito certo com o Gabriel, ele vai avançar, e se não der certo com o Gabriel, certamente o Hülkenberg vai acabar conseguindo essas posições. Mas essa questão da comunicação ela é muito delicada, né? Acho que em situações de chuva sempre vem à mente aquele GP da Rússia de 2021, o caso do Norris, em que ele ficou na pista, acabou virando um sabão ali o asfalto de Sochi, e ele perdeu a vitória na época. E muita gente criticou, muitas pessoas, aliás, criticaram o Norris, mas à época eu lembro de criticar mais a McLaren, porque ela deixou o Norris desamparado do ponto de vista informacional. Ele estava na liderança, nunca tinha ganhado uma corrida, falou, vou ficar aqui e tentar me agarrar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Exatamente. Vou tentar manter essa vitória, né? A gente comparou, na época, eu lembro bem disso, Eric, acho que você vai também lembrar, com equipes um pouco mais bem azeitadas nesse processo de decisão estratégica em um momento nevrálgico da corrida. Por exemplo, a Mercedes, quando precisa fazer algo, entra o Toto Wolff no rádio e fala, vai fazer. Entra, não tem discussão. Exatamente, entra. A Red Bull, mesma coisa. Por mais que o Verstappen possa espernear no rádio, a relação dele com o Gianpiero Lambiase, quando precisa ser literal, ela é. Então, talvez, pegando o gancho no que o Ivan disse, isso fique como um episódio para, num próximo momento, a equipe ter um processo mais claro. Sim. Claro que existem zonas cinzentas. Eu citei o Hamilton e o caso da Mercedes com o Toto Wolff. Muitas vezes ele batia o pé e dava certo a batida de pé dele. Só que aí é um cara que tá na Fórmula 1 desde 2007. O Bortoleto entrou ontem na Fórmula 1. E aí, essa é a minha dúvida que fica nesse ponto que o Eric traz. Será que o Bortoleto acionaria a equipe para pedir a troca de pneu? Então, eu acho que até pela imaturidade, ou ainda pelos primeiros momentos dele, eu não sei se ele teria já essa situação de assumir e jogar no peito essa responsabilidade. Então, mesmo tendo 50-50, esse processo de comunicação de informação e de leitura dos dados, ele tem que ser crucial. Tá, ok, o asfalto não está chovendo, mas como que está o comportamento, ou como que é a resposta do comportamento diante da leitura que a gente faz, não só da nossa equipe, mas das outras. É uma aposta interessante ou não? Porque a gente viu grande parte da galera, que a gente fica muito com o Stroll na cabeça, mas boa parte desses que quem parou na volta de apresentação, todo mundo se deu mal. Se deu mal, então... E é uma situação muito única, porque ali não tinha como você dar mais uma volta. Sim. E aí já seria largada, você tinha que parar naquele momento. Exatamente. E o último setor era o que estava mais molhado. Sim. Então, realmente, assim, não tô aqui passando pano pra ninguém, mas uma situação muito ativa. Numa corrida de chuva, você vai ter mais uma volta, alguém vai parar antes de você. No caso, até teve alguém que parou, não sei, não vou lembrar agora, que foi ali foi o Fernando Alonso, se eu não me engano. Ele foi o primeiro a botar slicks em um dado momento X lá, caiu lá pra trás, não deu muito certo. Virou 8 segundos, parece mais lento, né? No volta a volta. Aí é mais fácil. O que eu acho, e aí também não passando para as equipes, né? Eu nunca vi tamanha diferença numa mesma pista, né? Tá realmente molhado de um canto e seco do outro. E isso realmente tira do conforto ali, fala assim, para onde a gente vai? Porque qualquer decisão vai ser algo quase lotérico. O que você normalmente tem tá molhado 100%, tá seco 100%. Não, chove não molha em diferentes partes da pista. Isso é muito traiçoeiro. Agora, uma coisa que eu achei muito positiva foi realmente o Bortoleto vir a público matar isso no peito. Essa responsabilidade. Cara, isso diz muito sobre ele no contexto da equipe. Exato. Sim. E numa corrida em que ele poderia, sei lá, ver o companheiro de equipe conquistando um pódio que nunca conquistou, se milindrar por qualquer motivo, não só não o fez, matou a responsabilidade no peito, como foi o primeiro a ir lá abraçar o cara. E me parece que a equipe está muito bem configurada. Não estou dizendo que, enfim, são melhores amigos, nem nada que vale, embora pareçam ser de fato amigos, mas isso é bom, né? E ele beber da fonte que é o Hülkenberg é algo, eu acho, muito importante para ele. E se eu fosse o Bortoleto, eu teria recepcionado o Nico Hülkenberg na equipe de toalha. Já que aconteceu isso na semana passada. Reciprocidade. Pô, pensou? De repente, o Hülkenberg feliz da vida, ele chega e tá lá o Gabriel Bortoleto de toalha.
né? Ia desarmar totalmente, ia ser uma baita cena. Exato, ia ser uma cena engraçada e o Huckenberg ia relembrar o que aconteceu na Áustria. Exatamente. Pô, Mas o rádio do Gabriel eu achei espetacular, né? Isso repercutiu no mundo, né? Eu acho que certamente o Gabriel não fez isso pensando na imagem dele, mas todo de coração. mundo foi. Certamente você vê ali que é genuína a relação O dos pique dois. que ele dá pra cumprimentar ele estacionando o carro, cara, aquilo ali é o que o Carlos falou. Não sei se eles são grandes amigos ou se vão ser, mas a conexão entre eles nesse início de trabalho é perfeita pra Sauber e pra essa transição com essa equipe que está sendo formada. Dá pra gente imaginar caminhos muito positivos pra Audi a partir do ano que vem. Exatamente. Há um clima muito bom na Sauber. Não sei se há esse clima bom, apesar dos resultados muito positivos da McLaren. A gente vai falar dos pilotos, mas antes estou aqui para lembrá-los de investir na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Vamos falar agora sobre, né, antes, aliás, aqui, QR Code na tela, você pode baixar já o aplicativo. Se não está vendo, vá no link que você consegue também ativar aí, você baixa o aplicativo. Na descrição. Obrigado, Carlão, pela ajuda. McLaren, senhores. Ai, porque agora o jogo virou, né? Eu achei que repercutiu mal esse GP da Grã-Bretanha internamente. Agora, como a vida dá voltas, como o mundo dá voltas, senhor Ivan Bruno, porque estávamos aqui nas últimas semanas, né, colocando ali fogo no próprio Lando Norris, depois do erro grotesco. Tudo bem, foi grotesco. Assuma a responsabilidade também, levanta a mão porque eu estava nesse grupo. Exatamente. Não, todo mundo, né? Todo mundo, até a Lívia, que é a nossa amiga aqui, colega aqui, que também é fã, mas não estava se conformando com o que ele fez lá no Canadá. Ele Norris, no caso. Dele Norris. Coitado. De repente, nada como um dia após o outro. Você é tão bom quanto sua última corrida, né? Exatamente. Né? Agora, o erro grotesco, na minha opinião, foi do Oscar Piastri. Sim. E o Norris se aproveitou muito bem num GP em casa que tinha ali uma arquibancada para ele, coisas que acontecem muito no MotoGP, né, Carlão? Você que está acostumado mais do que eu. MotoGP ali tem uma arquibancada Marques, aí vai todo mundo dançar ali depois da corrida. Tinha uma arquibancada Norris em casa. Ele já, psicologicamente falando, já virou esse jogo sobre o Oscar Piastri ou realmente é uma briga que está muito aberta? Cara, é uma pergunta difícil porque eu já vivi os momentos do Norris vai chegar, Norris não vai chegar. Piastri é o grande favorito. Piastri não é tão favorito assim. É óbvio que você vencer em casa dá um doping emocional que é muito importante para essa sequência de campeonato. Ainda mais Silverstone, né? Ainda mais Silverstone, com toda a história, todo o envolvimento, não só do país, mas também do circuito. É um circuito icônico, é um circuito marcante para a história da Fórmula 1. Verdadeiramente um templo, né? Exatamente, verdadeiramente um templo, que para mim entra na esfera de Spa, de Mônaco, embora não ofereça uma corrida boa, mas é Mônaco, Interlagos, enfim. Quando eu paro para pensar, o Lando ainda precisa subir ainda um degrau. Ele precisa aproveitar este bom momento que ele está tendo com os resultados para chegar bem, pelo menos na passagem de férias ali do mês ali do verão europeu, para conseguir virar a chave, para conseguir mudar. Eu ainda tenho uma certa cautela com o Norris, embora reconheça os bons resultados dele, mas ainda coloco o Piastri como favorito. Tá. O que eu acho que diminuiria, no meu entender, e não sei se os amigos concordam, é que o Piastri, se ele era favorito de 0 a 10 na escala 10, ele é hoje escala 8. Mas isso, para mim, não traz que o Norris é o grande rival ainda dele. Acho que o Norris, nessas 3 próximas corridas, nas próximas provas antes da parada para férias, tem que mostrar que ele realmente está na briga pelo título. Mostra que o Piastri sentiu. Eu não sei se o Piastri sentiu ou se é um duelo Piastri meio Verstappen para mostrar quem é o cara que joga duro. Porque você fala da bobagem que o Piastri cometeu. Eu vi mais cedo uma matéria da The Race comparando a redução de velocidade dos dois, Piastri e Russell. Porque muita gente fala, mas o Russell aconteceu uma coisa e o Piastri aconteceu outra. Piastri reduz de 200 e lá vai fumaça para 50 km por hora. O Russell tira 60 km por hora. E há um outro contexto que acho que o Felipe destacou
no pós-corrida com vocês, que é a situação do asfalto. O asfalto com o Russell não está molhado, não está no pós-chuva, tanto que o erro que dá que o Verstappen roda é justamente isso. Ele pega uma parte molhada da pista, o pneu não traciona legal, ele pega a roda e vai embora e praticamente perde a corrida. Então, acho que esse agravante para o Piastri mostra que ele está sentindo uma certa pressão, primeiro de mostrar serviço para o Verstappen e num segundo momento para o Norris. Mas, para tentar resumir, que me alonguei demais, Não. o Norris acho que ainda precisa mostrar nessas últimas corridas, antes das férias, que ele realmente é esse cara mais maduro. E acho que o Piastri sentiu, não muito, mas deu uma balançada ao ver o Norris encostando nessa tabela. Eu acho que o pedido de troca de posição do Oscar Piastri acaba sendo um fator determinante Não havia me nessa recordado história. desse ponto. Porque, assim, se a corrida tivesse terminado normalmente, né, houve até ali em um dado momento uma dúvida sobre se a McLaren iria protestar da penalidade ao Piastri, né, o que seria, obviamente, favorável ao australiano, e seria, de certa forma, a McLaren trabalhando contra o Norris, porque ele que era da vitória. Fim das contas, isso não aconteceu. O Piastri reclamou muito da punição, o McLaren idem, mas até eles estão fazendo o papel de advogados de si mesmos. Sim. Mas ele ter pedido para trocar a posição pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, ele sentiu o golpe, ou ele está tentando dominar tanto a equipe que ele tentou usar essa cartada. E eu, sinceramente, não sei ler o Piastri nesse sentido. Poucas pessoas você ler sabem. o Piastri, né? Exato, é difícil você ler o Piastri, né? Aí, o lance do safety car, eu sinceramente me questiono quanto ele fez aquilo para ferrar com o Verstappen, em bom português, quanto ele de fato cometeu um erro. A diferença de situação de corrida na comparação Silverstone e Canadá, ela é muito importante, isso que você retoma, né, Ivan? Porque a condição asfáltica de visibilidade é outra. Exatamente. É muito, mas qualquer coisa no contexto de Silverstone é mais perigosa, portanto, eu falei isso no domingo e reitero, acho que a punição foi justa até para criar um precedente, e acho que o Piastri, por mais que vá reclamar, ele vai aprender com esse episódio. Me parece ser um cara muito bom nisso também, diferentemente do Norris. Acho que o Piastri processa um pouco mais a informação e usa como lição mais do que, sei lá, um peso psicológico, ou como queiram definir. Então, acho que vamos ter que esperar cenas dos próximos capítulos. Agora, o Ivan falou um negócio que é interessante, né? O quanto o Piastri usa o Verstappen como benchmark para se impor contra o próprio Norris. No sentido de, beleza, o Max agora tá com um carro ruim e ele não vai te ameaçar, mas eu tô aqui e eu vou tomar conta desse pedaço. É basicamente esse o recado que ele dá. Tanto no pedido da ordem de equipe, quanto nas espalhadas que ele já deu com o Norris e com o próprio Verstappen. Porque ele demarcou o seguinte território. Max, quando você estiver aqui, eu não sou o Norris. Norris, quando o Max não estiver aqui, eu sou O Max. o Max. É basicamente essa a moral da história. Agora, ele cometeu um erro, não sei se maliciosamente tentou fazer aquilo para cavar ali alguma coisa pro Verstappen. Acho que não, até porque o Verstappen pós-Áustria já expiraram aqueles pontos que ele estava na Berlinda, né? Acho que ele cometeu um erro mesmo. Mas as cenas dos próximos capítulos, de fato, GP da Bélgica e GP da Hungria vão ser muito determinantes, porque ainda há um gap, tudo bem, de 8 pontos, se quiser até pegar aí a tabela, Eric, mas a vantagem matemática ainda está com o Piastri. Sim. E a gente não vê essa vulnerabilidade no Piastri que muitas vezes vimos no Norris. Não à toa, o Ivan diminuiu o grau de favoritismo do Piastri de 10 para 8, não de 10 para 6. Porque ele não mostra uma vulnerabilidade. E, Carlos, você toca num ponto que eu tava lembrando aqui, o quanto que o Verstappen, no jogo emocional, mexeu com dois caras, Norris e Leclerc, cara. Sim. Ele entrou na mente dos caras, ele alugou cobertura com vista pro mar na mente dos caras. Então o Piastri, nisso que o Carlos pontua, quer também fazer isso com o Norris, quer também entrar nesse jogo psicológico e emocional, só que aí acabou cometendo um erro. Que é do jogo. Exato, que faz parte... Que o Verstappen já cometeu tantos. Sim, que faz parte de qualquer jogo, gente. Você tá praticando esporte, a partir do momento que você impõe sua tática, pode dar certo ou pode não dar.
Ainda mais quando você fala de circunstâncias que é 1 contra 1, né? E não contra um time contra o outro. Agora, uma coisa curiosa do Piastri, pegando esse lado da personalidade fria dele, é que ele é tão inexpressivo que é até um pouco chato, assim. Inexpressivo, o Verstappen... inexpressivo coloca de expressão difícil... facial. Isso, expressão facial. Não como desportista, ele é claramente um cara com resultados expressivos, né? Sim, sim. Mas o Verstappen, goste ou não dele, ele tem ali uma cartilha até já tradicional, de dar umas pistoladas com o repórter que enche o saco dele. Com o repórter que não enche, ele é muito de boa. Acho que as pessoas não têm essa dimensão. O Verstappen, claro, não cobre o Fórmula 1 o calendário inteiro, mas já cobri 4, 5 GP do Brasil. Ele é muito tranquilo em Hospitality Center e tudo mais. As pessoas acham que tem uma visão um pouco mais negativa do Verstappen do que ele de fato é. Mas ele é um cara, é um personagem que você lê desde a entrada dele na Fórmula 1, em 2015. O cara meio doidão, assim, no bom sentido de agressividade. O Piastri não, você não consegue ver nada. Nada. E é por isso que também fica difícil a gente entender se ele tá chateado, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá Por isso que pra mim o rádio é o aspecto mais importante de toda essa história. E a McLaren prontamente falou, não, tem cabimento. Agora, você falou tanto do Verstappen, nós vamos falar dele agora, depois de uma pole position completamente inesperada, né, e que mostra mais uma vez como esse cara consegue tirar algo desse carro da Red Bull que não traz nada de bom, e ao mesmo tempo que acabou fazendo com que ele saísse do domínio que ele tem sobre as águas, né, no próprio Brasil, né, como realmente foi um carro muito complicado de se administrar. E ao mesmo tempo me pareceu bem calmo depois da corrida, sabendo que já está indo, já foi pro vinagre, vamos tentar fazer alguma coisa, para tirar quase o Senna de 93, como muita gente considera o que está sendo essa temporada do Verstappen. Falando depois de tudo isso, essa calma já é porque realmente ano que vem já foi, já vamos para... Eu fiz um preâmbulo aqui legal, né? Muito bom. Ele não vai falar de mercado, mas eu vou falar de mercado. Já está palavrado, você acha que de alguma maneira já ele respira novos ares ano que vem, Ivan? Quando você cita, por exemplo, vamos então brincar dessa ideia de mudar de equipe, né? Dessa história de mudar de equipe. Você fala do Senna de 93, quando ele vai para a Williams em 94, que parecia um cara consolado. Ele não deixa de ser concorrente, não deixa de ser agressivo, não deixa de querer buscar vitórias, como de fato ele conseguiu aqui no Brasil e em outros momentos do campeonato. Mas ele reconhecia que a McLaren não tinha um carro e ele já vislumbrava que a Williams poderia oferecer. Eu imagino que o Verstappen está nessa mesma forma. Não sei, que assim, o que eu tô falando a gente não tem o convívio, eu pelo menos não tenho o convívio diário do que está acontecendo. Eu imagino que o Verstappen deva ter algum tipo de entendimento, conhecimento ou informação que dê para ele duas garantias, no meu entender. Vou estar sendo até meio precoce, mas isso que se desenha na minha cabeça. Uma, Red Bull para 2026 não vai ser nem sombra do carro competitivo que deu títulos a ele. E aí corrobora com o segundo. A Mercedes tem cartas na manga, ou já tem iniciativas ou ideias que mostram para ele que vai ser entregue um carro muito mais competitivo para que ele possa disputar em 2026. Eu não consigo imaginar o Verstappen como um piloto que vai aguentar 2 anos sem ficar com o título. Porque o Verstappen já era muito bateu, levou. Se eu não competir, a equipe tá errada, enfim. A gente já via na cabeça do Verstappen um estilo de piloto que, cara, esse cara não vai guiar um ano sem conquistar título. Engolir muito sapo, né? Exato. É óbvio que o Verstappen até, enfim, agora é pai, muda muito na cabeça da pessoa, né, Verstappen. Mas voltando ao ponto de vista do piloto, ele vai competir, ele vai disputar, ele vai ainda brigar por vitórias, até no recorte muito semelhante que a gente fez do Senna, mas pensando no futuro, reafirmo, acho que ele entende que a Mercedes vai oferecer um carro muito mais poderoso e que vai fazer com que ele dispute títulos do que a Red Bull vai trazer para ele em 2026. O projeto de motor aí tá no pano de fundo desse debate todo, né? Porque o Red Bull Powertrains não é uma garantia sob qualquer que seja a perspectiva, né? Agora, a única ponderação que eu faço beleza, Mercedes acerta o motor, mas e o carro, né?
Porque, assim, ainda é o motor Mercedes o melhor. A McLaren, que é cliente, tá aí dando pau na Mercedes. Sim. Mas hoje ele não tem vaga na McLaren. Mas para ele, talvez ele ficaria satisfeito em, pelo menos, ir para uma equipe que ofereça um carro que vai estar, pelo menos, num degrau acima do que da Red Bull. Sim, muito provavelmente, não tenha dúvida. Mas a questão... É uma aposta. A questão é o quanto ele se compromete para o futuro assinando um contrato já para 2026. Porque assim, Carlão, é uma aposta para o Max Verstappen confiar na Mercedes, mas a Mercedes, ao confiar no Max Verstappen, é uma certeza. Assim, eu sei Para a que esse Mercedes, cara... sim, mas o Verstappen tá preocupado com ele, não com a Mercedes. Sim, Carlão, mas eu tô dizendo que, no caso, a Mercedes vai querer jogo com ele, porque... Qual equipe não ia querer? Qual é o ponto? A McLaren. Não, é que a McLaren tem contratos muito amarrados ali. Sim. Se a McLaren hoje, de graça, você chega pro Zac Brown, você gostaria de trocar o Norris pelo Verstappen? Você acha que ele não trocaria? Qual é a lógica? Cara, não pelo tenho a talento menor do dúvida. piloto, sim. Será? Eu acho que num conceito mais amplo, acho que mexeria com a cabeça dele. Pô, Verstappen e Piastri seriam dois gênios, mas dois caras que podem... Mas administrar o ambiente ia sair ser... faísca, exato. Mas na questão de piloto, e essa é uma brincadeira interessante, né? Essa é uma ideia interessante. Você vai querer o piloto ou você vai pensar na equipe? Porque, querendo ou não, a dupla Verstappen e Piastri, pra mim, de longe, passaria a ser a mais forte do grid. É que aí que tá. Você conseguiria Isso os pra mesmos 26. objetivos com Piastri e Não, Norris. você não tem essa garantia. Opa! Não, em 2025 sim. E em 2026 ele não tem essa garantia. E lembremos que a Mercedes, por exemplo, teve dificuldade com o novo regulamento. Ela sofreu com o carro. 22 em diante. Esse é um ponto interessante para a gente analisar. Só que o que eu trabalho é nessa segurança. Acho que o pacote Mercedes é muito mais seguro Do que o Red Bull. exatamente do que o pacote Red Bull, que embora tenha a Ford é um selo, porque me parece que a ideia vai ser muito ainda do consumo do que, na verdade, o que a Red Bull consumiu ainda com os motores Honda. Sim, sim. Um pouco do know-how ali que foi aprendido, né? Embora a Honda não tenha vendido a propriedade intelectual, longe disso, né? Será a impulsionadora da Aston Martin, mas isso conjugado com os profissionais contratados da Mercedes, né? Que foi um monte de gente, é algum tipo de parceria, mas é um carro e um projeto totalmente in-house ali. Então é um risco total. Assim. Agora, eu não sei, porque vamos supor, a gente cita a própria Aston Martin. Vai ter a Honda, tem o Adrian Newey. A McLaren tem o departamento aerodinâmico que não à toa tá com o melhor carro desde o início do campeonato. Porque o grande ponto da McLaren esse ano foi ter começado o ano bem. Que ano passado não começou bem. Demorou até o GP de Miami para acertar o carro. Então, assim, a gente brincou aí com o caso do Zac Brown. Ano que vem, todo mundo precisa estar com a maior munição possível. O Zac Brown não sabe se em 2026 ele vai ter a superioridade que a McLaren tem hoje. O mesmo vale para o Toto Wolff na Mercedes e companhia limitada. Então não tem como arriscar muito. Nessa perspectiva, talvez valha para o Verstappen esperar para de fato ver o que acontece. Porque se ele assina um contrato hoje com qualquer equipe, ele vai assinar um contrato multianual de 3, 4 anos, com um monte de cláusula, multa rescisória milionária. Sim. Vamos supor que no fim de 2027, aí de fato o Piastri e o Norris tretem, pinte uma vaga na McLaren. E aí? Que, aliás, é um caminho muito possível. Eu só abriria um parênteses rapidinho para tabelar com os amigos, que eu tô achando a discussão interessante, porque a gente não vê ou viu e, enfim, já passou o bonde. E a Aston Martin, cara? Porque a Aston Martin, até o início do ano, as primeiras 5, 6 etapas, era o caminho natural do Verstappen poder ir. Adrian Newey, o time fantástico que está sendo formado, Honda. dinheiro Honda. do Stroll, Honda, e de repente... sumiu. Não que eu tem acho mais, que né? Não se aí- fala mais de Aston Martin. Aí é questão do motor, né? Deve ter alguma informação de paddock que o motor da Mercedes... E que, Da assim, historicamente faz sentido. Quando a Mercedes errou o motor na Fórmula 1? Sim, verdade. Motor, né? Porque o carro da Mercedes está cambaleante desde 2022, mas há muito... E a última grande troca de unidade de potência, de 13 para 14, vocês viram o que aconteceu. A Mercedes deu um pau em todo mundo. Então, assim, que os caras têm know-how, os caras têm. E deve ter alguma informação mais aprofundada ali nesse sentido. Porque do ponto de vista de grana, acho que até, né, a Aston Martin Exatamente. seria mais atrativa. Não, tudo, né? Toda a estrutura montada também em nome desse projeto que o Lawrence Stroll fala que vai ser um projeto campeão. É que ele sempre renova os anos, né? Daqui a 5 anos, daqui a 3 É o anos. jeito, né? Não, mas
é complicado porque e não é por causa de alguma birra com o piloto, mas eu acho que enquanto tiver o Lance Stroll como um dos pilotos, dificilmente a Aston Martin pode se imaginar campeã de construtores, porque vai ter que contar com 2 pilotos. Você pode ter o Alonso, beleza, valeu, mas e o segundo piloto? Você vai contar com o piloto canadense? Eu acho muito complicado qualquer tipo de projeto sério que ainda envolva Lance Stroll, e não estou pegando no pé do rapaz, não. Sim. Querendo ou não, correu muito bem domingo, voltou a ficar na frente do Fernando Alonso no campeonato, né? Tem os seus bons momentos, tem os seus brilharecos, mas a regra não é essa, é mais exceção. Total. Você fala isso, essa fase desse ano, você elogia bem quando ele tem aquela contusão na mão e o Drogovic fica na maior expectativa de iniciar o campeonato como titular, ele vai para cima e corre bem. Enfim, então eu acho que mas eu acho que no geral é muito mais certeiro você ter uma dupla Alonso e Verstappen, que seria uma baita dupla pra gente, para você tocar um projeto ali para frente de maneira mais séria. Enfim, mas vamos ver. Seria bom ter essa dupla, mas daria trabalho, né? E se o carro tivesse ruim, imagina o Alonso na McLaren Honda e o Verstappen na Red Bull Renault reclamando, imagina os dois com um pacote. Se a gente já fala de Piastri e Verstappen, né? Imagina Alonso e Verstappen com um carro ruim como o Carlos... E com o carro bom vai dar caos também. Porque aí a chance do Alonso em ver finalmente o terceiro título... administrar, mas aí, enfim... Não, se der pra se sonhar for de graça, é essa dupla que eu quero. Pra gente ia ser uma maravilha, né? Só as declarações. Não, as duplas ideais seriam Verstappen e Russell, Alonso e Hamilton de novo. Aí teria que formar as duplas de treta aí, porque se Gasly e Ocon de novo. Sim. E assim vai. Pô, Piastri e Norris ia ser fichinha, hein? Nossa! Não ia ser nada. Gente, vocês citaram o Hamilton mais uma vez. Eu acho que foi a segunda vez do Sucumbiu a Nico Hülkenberg mais uma vez, nosso glorioso Lewis Hamilton. Por que mais uma vez? Teve aquela ultrapassagem do Hülkenberg. Bem lembrado. Mas é a segunda vez de 12 que o Hamilton, numa corrida, supera o seu companheiro de equipe, e dessa vez, também por conta de vários problemas que o Leclerc teve. De qualquer maneira, como que vocês observam esse novo capítulo? Vou começar contigo, Ivan. Esse momento da Ferrari, eu citei mais cedo a questão ali do circuito Juventus-Ferrari, mas dá para imaginar um Hamilton crescendo nessa segunda metade do ano, ou você acha que vai ser desse jeito mesmo? 2026 é o que vai contar? Pelo talento dele, sim. É inegável que o Hamilton não é um heptacampeão à toa, pelo know-how e pelo quão grandioso ele é para a história. Ele tem talento para evoluir, para entender o carro muito bem. O problema é que aí não tem como, a gente vai entrar em questões de como é a estrutura Ferrari, né? E o casamento, que nas primeiras corridas parecia estar indo bem, já tem algumas discussões. Aí tem gente que põe panos quentes nas palavras do Hamilton com seu engenheiro, enfim, no entorno. Entra a questão também da imprensa italiana, que é muito apaixonada e às vezes traz informações que desestruturam, como você lembrou, por exemplo, do Fred Vasseur. Fred Vasseur já foi noticiado pela imprensa italiana que ele estaria com os dias contados, a vida dele estaria acabada. E essa falta de equilíbrio acho que pode atrapalhar a evolução do Hamilton. Então, como piloto, é inegável, ele conseguiria facilmente no segundo momento, na segunda metade, oferecer bons resultados, principalmente ali depois do verão europeu. Só que esse desequilíbrio de administração que tem a Ferrari me preocupa muito, porque isso ele não teve na Mercedes. E por mais que a McLaren fosse conturbada naquele momento em que ele sai da McLaren e inesperadamente fecha com a Mercedes, a McLaren também trazia uma estrutura mais organizada, ou mais tranquila. Um barco mais... Exato, num mar mais tranquilo. A Ferrari parece que é toda hora um barco numa tormenta. E isso pro Hamilton, querendo ou não, atrapalha muito ele. Porque não é o mesmo piloto que é de 5 anos atrás, e não estou questionando o talento, estou questionando a questão da idade, questão física, questão de outros pensamentos, e uma cabeça de um piloto que há 5, 7 anos é uma, 5, 7 anos depois é outra. E aí você sai de um ambiente que é tranquilo, que é equilibrado, que tinha o Toto Wolff ali querendo ele a todo momento. Exato. E aí você vai para uma Ferrari que, embora ele tenha amizade com o Fred Vasseur, de uma parceria desde os tempos de GP2,
ainda me parece muito pouco, porque ele ainda vai entendendo o seu engenheiro, vai entendendo o carro, o freio é diferente, o motor é diferente, a maneira como eu piso no acelerador é diferente, tudo é diferente. Então o piloto precisa ter tranquilidade interna e externa. Interna eu acho que ele já não tem, porque ele está entendendo o carro, e externa é a Ferrari com aquele turbilhão de emoções que confundem a cabeça de qualquer piloto. Então acho que essa estrutura do lado de fora pode atrapalhar um processo de evolução que para mim seria muito claro, dado o talento que o Hamilton tem. Mas vocês falaram que parece que a Ferrari está sempre em crise. A Ferrari está sempre em crise. Essa é a grande questão, né? Porque a gente brinca... Quando ela tranquiliza, né? Quando ela diminui o É um time termômetro. de futebol na Fórmula 1. A Ferrari é, sei lá, mais importante do que a Juventus. Na Itália eles acreditam Então, que sim. e assim, a Itália também não tem um piloto italiano. Tem agora o Andrea Kimi Antonelli, mas piloto, o último campeão de Fórmula 1 da Itália é dos anos 50. A Ferrari é a paixão dos caras, então tá sempre em crise, sim. Qualquer coisa lá tem uma proporção muito grande. Então, ele sai de uma estrutura totalmente controlada, com o mesmo engenheiro em 12 anos, não sei, Bonington. Mesmo antes tinha o mesmo motor, né? McLaren e Mercedes. Mercedes, obviamente, Mercedes troca de motor, isso foi pontuado. E assim, por mais que a McLaren não fosse tão assim organizada quanto a Mercedes, tinha lá o Ron Dennis, tinha o Martin Whitmarsh. E ele era a prata da casa. Então agora na Ferrari é tudo diferente. E ele nunca teve nada, por maior que seja o Hamilton, e ele é gigante, a questão é você unir algo gigante, que é Hamilton, e unir algo gigante, que é Ferrari. E foi sempre ele. Ninguém torce pra Mercedes, com todo respeito. A torcida era pro Hamilton. Mas eu acho que Na Ferrari, a Ferrari é tão grande quanto ou maior do que ele. Sim. E é muito diferente esse bicho. E o Hamilton não está acostumado à filosofia Ferrari. Vamos pegar o Leclerc, que está mais acostumado à filosofia Ferrari e está sofrendo. Cara, se o Leclerc já tem essa experiência de tempos de Ferrari, de anos, de horas de voo de Ferrari, não está conseguindo apresentar bons resultados, imagina um piloto que vem de uma situação completamente tranquila, Cara, o cara sabe como é que é a grama, o cara sabe como é que é a estrutura dos carros, ele sabe cumprimentar bom dia do engenheiro, até o cara que desenha o assoalho. Tudo em inglês, organizadinho. Exato. Que é alemão, mas é inglês, a Mercedes. Exato, né? então tudo funciona, tudo caminha. Não tô falando que na Ferrari tudo não caminha, gente, mas é o que o Carlos destacou bem. A Ferrari está sempre em crise, a Ferrari está sempre essa coisa pulsante do coração batendo e das confusões acontecendo. Chega uma hora que para a Fórmula 1 isso te tira de uma disputa de títulos e te coloca numa disputa de quinto, sexto lugar. E é uma coisa que o Hamilton também não está muito acostumado. Aliás, já passou anos assim com a Mercedes, que o fez mudar de equipe, e eu acho que ele não queria repetir isso na Ferrari, ainda mais com todo o ambiente conturbado que ela vai vivendo e que ela sempre viveu. E o pessoal compara muito com o Schumacher, mas são momentos muito diferentes de Sem contratação. O Schumacher chegou bicampeão, não hepta, no começo, sob certo aspecto da carreira dele na Fórmula 1. Tudo bem, ele já tinha 2 títulos, mas o Schumacher estreou na Fórmula 1 aqui em 91, e ele vai para Ferrari em 96. Sim. O Hamilton estreou em 2007 e foi em 2025. Não tem qualquer cabimento a De comparação. comparação, né? São contextos muito diferentes. Mas eu acho que tem aí uma busca por uma virada de chave, como aconteceu na Ferrari da época do Schumacher. Porque Mas a provavelmente virada de chave foi o Jean Todt, foi o Rory Byrne, Sim. foi o Ross Brown. Não é só é o Schumacher. Não são os italianos. São justamente quando chega uma equipe, entre aspas, estrangeira, que consegue fazer essa Mas virada. tentou em outros momentos com o Alonso, com o Vettel, e nunca dá certo. A chance que teve mais perto foi com Massa também em algumas situações, quando teve aquela série de erros estupenda. Ela sempre tenta esse processo de renovação, achando que o piloto vai ser A bala de prata. Exatamente, não é. Agora, eu imagino que a busca dessa nova era de sucesso na Ferrari é também porque quando você está por cima da carne seca, quando você está no topo com a Ferrari, deve ser a melhor coisa do mundo dentro da Fórmula 1. Ferrari bem, todo mundo bem, os tifosi te colocando lá em cima, né? Ao passo que também, quando não está bem, é o inferno. Exatamente. Então, acho que a busca, todo mundo... É a busca daquele estado de êxtase puro que todo o ecossistema da Itália e Ferrari te proporciona com imprensa, com todo mundo. E é um tanto quanto utópico, né? A Ferrari, às vezes, com todo respeito, parece buscar utopia, né? Porque se você for acompanhar o processo das últimas equipes, tirando a Mercedes, que dominou, e a Red Bull naqueles 4 anos,
você tem essa mudança constante. McLaren, Williams, aí entrou uma BR e de repente pinta o ano. Então você não tem esse estado constante, esse estado constante e pujante de está tudo bem. E ainda mais na Ferrari, que parece uma torcida de futebol, isso mexe e isso dá um aumento na temperatura, dá um aumento no tamanho do caldo, né? E no borbulhar do caldo também. O bolonhese, o espaguete ali fica de fato muito... Fica borbulhante e queima a mão quem toca ali, né? É complicado. Agora a gente brincava, né, com o jejum, no caso Scheckter-Schumacher, 79 a 2000. Raikkonen, quem quer que seja, Hamilton, Rafa Câmara, quem sabe? Sim. Opa. Assim, se a gente fala que a Mercedes tá indicando ser o melhor motor, tudo leva a crer que a Ferrari vai passar esse jejum que teve entre o Scheckter e o Schumacher, porque o regulamento de motor vai pelo menos até 2028. Isso. Se ela não tiver o melhor motor, a chance de ter o melhor carro e, por consequência, ter uma probabilidade de título, mais do que uma possibilidade, é baixa. Então, assim, eu acho também... Não tô dizendo que a Ferrari contratou o Hamilton por marketing. Anotem isso, mas acaba sendo um fator. E qual é o problema disso? Não e qual há é o problema pro Hamilton ganhar um salário bilionário? Né? Não tem nenhum problema pra ninguém, tá tudo certo. E sabe o que me lembra quando você fala isso? Não é o Hamilton marketing, mas é o Hamilton. O Thiago Mendonça me lembrando da história do Prost no primeiro ano dele da Ferrari, né? Ele chega com, cara, multicampeão, ex-McLaren e tal. Primeiro ano, a Ferrari imagina que o Prost vai varrer a competição. Só que a Ferrari não entrega um bom carro e o Prost tenta o máximo, mas não consegue. No primeiro ano, que era o favorito a título e tal, jatinho buscando lá na França, levando direto para Maranello, enfim, tem todo aquele mise-en-scène que você trata o Prost como Deus. O segundo ano, esquece o cara, não tem jatinho, não tem avião particular, não tem carro que busca. E é mais ou menos isso com o Hamilton. No primeiro ano, tudo são flores. Cara, e no primeiro ano, tudo se encaminha para não dar certo a parceria. Como que era, de certa forma, esperado, né? Exato. Só que é isso. Como que a Ferrari vai lidar com isso? Como que o torcedor, o tifosi vai lidar? Olha, eu vou para 2026 com um ano em que eu sei que eu não sou o melhor motor, eu sei que eu vou ter que me ajustar rápido à configuração e as questões de alteração do carro, da regra, do regulamento, e não vou disputar. Como é que vai ser esse casamento? Do lado do Hamilton, que o Hamilton é um piloto competitivo, e do lado da Ferrari, que sonhava já no primeiro ano ter um piloto para chamar de seu, um título também para chamar de seu. O tabu, eu concordo com o Carlos, tem tudo para continuar. Agora, óbvio que o Hamilton é heptacampeão. Ferrari, com a maior equipe, só tem um objetivo, digamos, aceitável na ótica dos tifosi, que é título. Só que se o carro não permitir, não adianta cobrar o título. É esse o ponto. Se ele ganhar corridas e tiver temporadas, quem sabe, né, mais de 2, que eu acho que o contrato dele é esse ano e o próximo, e talvez um outro, caso ele queira, e talvez ele não queira, e tá tudo bem se não quiser. Sim. Se ele terminar em alta, tá bom. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. E claramente a Ferrari tá vivendo o que tá vivendo não é por falta de piloto bom nos últimos... Desde o Raikkonen. Pô, sim. O Alonso mais piloto que o Kimi Raikkonen, o Vettel mais piloto que o Kimi Raikkonen, Hamilton idem, o Leclerc é um pilotaço. Então, assim, a culpa, voltamos a... tá mais na Ferrari do que nos pilotos. O Leclerc não é mais piloto que o Kimi Raikkonen? Não, óbvio. Quantos títulos tem o Leclerc, quantos títulos tem o Raikkonen? Não, só pra galera que estiver assistindo. Quantas aqui, vitórias tem o Leclerc? Porque você fez aqui algumas comparações rápidas, não fez essa que eu acabei de fazer. Olha só, nós vamos falar daqui a pouquinho. Não cabe essa comparação, né? Eu vou colocar aqui o Ivan contra a parede para falar de Fórmula 3, Rafa Câmara, mas antes, sempre bom lembrar, Mint, a plataforma cripto do banco BTG Pactual, invista mais uma vez, o QR Code na tela, também o link na descrição. Ivan, você que é a voz das categorias de acesso, né, da Fórmula 1, tem acompanhado muito bem nos últimos anos, e especialmente esse Rafa Câmara liderando a Fórmula 3. Como que você vê esse ano dele, além dos números, né, que a gente observa aqui, né, e se você imagina que dá para ser daqui a 2 anos, assim como aconteceu com Gabriel Bortoleto e outros pilotos, a gente imaginar daqui a 2 anos o Rafa Câmara na Fórmula 1, quem sabe eu costumo brincar aqui,
aposentando o Lewis Hamilton. É o que muita gente torce, né? No futuro, se der muito errado, vamos tirar um salvo da minha cara, mas se der certo também eu quero... Ou pro fã do Hamilton, se não aposentando o Hamilton, entrando na Haas, como fez o Oliver Berman, devagarinho sempre ali. Aí depois o Hamilton para e daqui a alguns anos... Não, quando eu falo aposentando o Hamilton, não necessariamente pode ser com a derrocada de Lewis Hamilton, um título. Com o Octa, conquistei o Octa, ganhei um título pra Ferrari. Não, se eu sou o Hamilton, conquisto o 8º título, eu anuncio minha aposentadoria na entrevista pós-corrida. No rádio. Eu também no faço rádio, mesmo, boa. porque você conquistar o seu título que você tanto sonha. Por meio de uma equipe que quantos anos já de Tabu? 2007, né? 2007. Título de pilotos, 2008 de construtores. Saudações. Obrigado. Jogo o boné pra cima e um abraço. Mas falando do Rafa, é uma temporada interessante porque o Rafa, eu acho que ele tem potencial e qualidade para seguir esse caminho do Bortoleto. Eu posso assegurar que, tendo bons carros para ele tem muita capacidade de pilotagem. Não à toa ele foi campeão da Freca, não à toa ele atrai olhares não só da Ferrari, o Reginaldo Leme lembrava bem, já de outras equipes que estão de olho no Rafa. O Rafa é um cara extremamente talentoso. Isso posto, o que me preocupa? Há um novo regulamento dentro da Fórmula 3, onde os carros são diferentes para ficar mais próximos da Fórmula 2 e da Fórmula 1. E me parece que a Trident, embora tenha um início muito bom e muito em virtude dos bons resultados do Câmara, não descartando de Stroll, Stead e Wurz, mas é que o Câmara trouxe grandes resultados, cara. Você tem um piloto que pela primeira vez vence 3 features na história, conquista 4 poles, nunca tinha tido isso na história da Fórmula 3 e agora tem. Mas tem o Tsolov com 3 poles, cara. O Tsolov tá na 3ª temporada. Câmara é a primeira. Então isso entra em algumas situações. Mas pensando no carro, acho que a Trident teve uma pequena involução no carro. Ela começa a sofrer muito com os pneus. Num primeiro momento até achava que era o Câmara que guiava muito rápido, mas a gente vê que com o Wurz e o Stromstead a coisa acontece da mesma maneira. E ao mesmo passo que você tem um Tsolov que está brigando com ele no campeonato, cuja Campos oferece um carro muito bom para ele e também para o Mariboia. A Campos vem com mais investimentos feitos, até com uma parceria, se não me engano, com a Red Bull, tendo mais investimento, mais evolução e aprimorando o seu carro, e aprimorando os seus métodos de trabalho. Então a Campos vai oferecendo um carro muito melhor e isso me preocupa para a sequência da temporada do Câmara. Tem talento, tem competência, mas eu quero ver até que ponto a Trident vai continuar nessa curva de uma pequena evolução, acompanhando uma evolução, um crescimento muito grande da Campos. O crescimento que a Campos vem trazendo nas últimas 4 ou 5 etapas é muito, muito amplo. E a gente só tem mais 3 etapas. E a briga do campeonato, acho que o que deu uma tranquilizada para o Câmara foi aquela história. O Tsolov estava 1 ponto, passamos a Áustria, Tsolov 1 ponto e o carro dele é desclassificado. Ali você dá volta a ser de 24 pontos. Nessa etapa agora também, Tsolov. Exato. E aí, quando ele precisou o mínimo dos pontos, ele conseguiu. O Tsolov tem o azar de tomar o toque na primeira corrida da sprint. Aí o Câmara tem a sorte dele ser o único a pontuar no duelo contra o Traminitz e contra o Tsolov, então abre 27. O Traminitz, inclusive, hoje é 2º colocado. Né? Exatamente. E o Boia, aí é que me preocupa. Você tem Tsolov, Boia e a Campos aproximando. O que pode ser um ponto positivo diante disso? Boia e Tsolov, um vai ter que eliminar o outro nessa briga da Campos. E a Campos vai ter que escolher se deixa os 2 meninos brigarem ou dá preferência a um. Isso pode favorecer ao Câmara, porque eu não vejo o Traminitz, embora a MP tenha sempre boas estratégias, conseguir oferecer o suficiente para ele brigar pelo campeonato. Então, acho que o Câmara se encaminha para uma possibilidade de título muito grande. Isso se a Trident não continuar nesse processo de evolução. Tentar entender onde ela está errando, esse desgaste dos pneus, essa degradação excessiva e evoluir. E aí eu penso, Câmara, que nós torcemos, campeão da Fórmula 3. Ele vai precisar pensar muito na Fórmula 2. Porque a Fórmula 2, eu até comentava isso também com o Thiago, vive uma entre-safra. Eu não consigo ver hoje... Vershorta aí para não deixar mentir, né? Exato, é a 5ª temporada do Vershorta, se não me falha a memória. E agora o Vershorta tá no campeonato, que também está muito desequilibrado. Ora é ele, ora é o Fornaroli, ora é o Alexander Dani. O Dani é bom piloto, mas também às vezes ele é meio parafuso solto, ele guia com talento, da mesma maneira como ele erra de uma maneira inacreditável. Enfim, ele poderia aproveitar, se ele conquista esse título da Fórmula 3, ou até uma grande temporada na Fórmula 3, chegar na Fórmula 2 e se notabilizar. Porque diante dessa entre-safra, quando, por exemplo, nessa entre-safra a Red Bull fala muito do Arvid Lindblad.
O Lindblad ainda não apresentou resultados muito consistentes que eu falei, olha, inquestionável, esse cara tem que ser o piloto. É tipo o Antonelli. Exatamente, é tipo o Antonelli. Então, o Rafa pode se aproveitar muito bem dessa situação. Então, se a Trident não atrapalha o processo, ele conquista o título da Fórmula 3, ele escolhe uma boa equipe, e aí pode ser uma Invicta, pode ser uma MP, a própria Campos, que também vem apresentando números muito bons, ele pode guiar um caminho, pode construir um caminho, que coloque-o numa sequência de Fórmula 1 e num mapa muito próximo diante dessa ausência de bons nomes na Fórmula 2. Em alguns momentos, até nas redes sociais, eu compartilho com a galera e sempre falo que a geração da Fórmula 3, para mim, ela é muito superior à geração dos pilotos atuais da Fórmula 2. Até por esses Richard Verschoor da vida que estão aí... Tínhamos Vitor Martins, cara, a eterna Martins. Promessa, que ele tá ficando com esse vínculo de eterna promessa, né? Então. Pega até pior. Muito. Porque o Verschoor nunca foi tão bem reputado. O Vitor chegou a ser, né? O Verschoor é um pouco o Luca Ghiotto de uns anos atrás. Exatamente. Mas é interessante como a Prema e a Arte caíram na reputação, na hierarquia das equipes da Fórmula 2, né? Isso é um aspecto interessante. Agora, o problema, no caso do Rafa, defender essa liderança é confiar quase que única e exclusivamente no braço dele. Que essa comparação das equipes, o Traminitz, ao passo que não ameaça muito, você vem ali com uma Campos com dois caras que esperamos... E que são bons pilotos. O Tsolov tá na terceira temporada, o Boia, se não me engano, na segunda. São que bons agora pilotos. vai pra academia da Aston Martin, né? Então... Exato. Acho que tem o talento do Câmara? Não. Seguramente eu falo que não. O Câmara, eu acho que dos pilotos que estão lá, é o melhor de longe. De longe. Só que é isso. A Trident... tem que entregar um carro, porque querendo ou não, a experiência dos dois de viver. O Tsolov já 2 temporadas e o Boia uma, num circuito às vezes em que o Câmara vai ter dificuldade de adaptabilidade, pode ser um fator crucial para tirar um título das mãos do brasileiro. E o problema é que são sempre 2 corridas, dá um nervoso. Dá um nervoso. Não. Agora, curiosidades aqui para o narrador. Narrar Fórmula 3 e Fórmula 2 nos últimos anos tem sido um desafio quando você olha a lista de pilotos e vê muitas consoantes... Como que você faz algum tipo de trabalho? Mata essa curiosidade pra gente aqui. Como Tazanapol em Trafovazak, Nossa, né? A primeira vitória do piloto tailandês, né? Há um trabalho que eu gosto muito, até às vezes trago isso nas redes sociais, que eu acho muito legal a gente compartilhar um pouco dos bastidores, que é o trabalho do estudo. Óbvio que todo mundo sonha em estar no microfone narrando. Só que eu gosto de como o processo é construído. Então eu gosto dos 2, 3 dias antes, vendo vídeos, vendo matérias, estudando o nome dos pilotos, estudando as histórias deles, como que a imprensa internacional trata disso, analisar as últimas corridas, ver os últimos vídeos. Eu acho o processo do estudo um processo maravilhoso. Isso ajuda demais a gente a entender, por exemplo, quando tem um Intrafuvazak na vida, quando tem um Megetunif da vida, e vai complicando a vida o Gochuco, até pronúncias, enfim, que fazem parte desse estudo, né, desse aprendizado. E para mim é uma parte muito deliciosa. Eu sempre, sempre fui CDF desde de novo, né? E agora que a gente retoma essa paixão com Fórmula 2 e Fórmula 3, esse processo de você ler, de você buscar informações. E até eu falava com você fora do ar, por exemplo, tem muito conteúdo do Motorsport, pré-corrida, pós-corrida, o Telemetria com Rico, que são materiais maravilhosos aqui. Cito outros amigos também, galera do Splash and Go, galera do Automotor, enfim. E sites também, o próprio Motorsport, o Automotor, The Race. Quando você busca nesses diversos sites, diversas fontes de conhecimento, diversas fontes de estudo, te amplia a visão, que faz... Uma coisa que eu procuro levar muito na Fórmula 2 e na Fórmula 3, e espero estar fazendo isso, que é transmitir a quem acompanha a melhor experiência possível. Eu sempre lembro uma frase do Jordan, Michael Jordan, gênio do basquete, falava: se a pessoa paga um ticket para me ver durante 2 horas e meia, eu preciso oferecer as melhores 2 horas e meia possíveis. Eu tenho esse mesmo pensamento. A pessoa acorda 3 da manhã, 4 da manhã, para ver corrida. Então, eu preciso entregar a melhor transmissão possível. Os dados dos pilotos, os dados da pista, os dados das equipes, para que a pessoa esqueça, às vezes, até que está com sono e fique conectado entre uma experiência de imersão junto com a gente. Então, quando eu sinto que teve esse resultado, que aí vem muito desse estudo, dessa brincadeira de lidar até com os nomes difíceis, eu me sinto feliz. Então, esse processo todo do estudo, para ir depois
a hora da transmissão é a cereja do bolo, é o final da brincadeira. Se você tiver com dor de cabeça, Carlão, Intrafuvasac de 8 em 8 horas. É uma brincadeira que eu e o Molina fazemos fora do ar, viu? Desculpa, Molina, vou ter que revelar isso. A gente brinca com o nome Intrafuvasac, que com todo respeito parece um nome de remédio, meu. Agora, também, claro, a preparação, o estudo são essenciais e isso tudo culmina numa boa transmissão, mas acabou sendo um timing muito bom, né, Ivan? Felipe Drogovic, Gabriel Bortoleto e agora Rafa Câmara. Tem que contar um pouquinho com a sorte também, né? Sim, sem dúvida, porque eu até crio uma expressão na minha cabeça sempre quando eu penso isso, que eu acho que é o furacão verde e amarelo. A gente veio nessa fase junto com o furacão verde e amarelo. Sim. Porque é o que você falou, se a gente for acompanhar... E a Fórmula 1 chega na Band com 2021, que é a temporada mais extraordinária. Mais fantástica e mais incrível do mundo. Aí você vem para 22 e aí nessa sequência você já tinha outros pilotos, como o próprio Enzo, tem a participação do Caio Collet também. Sim. Enfim, mas vem esse turbilhão de 3 pilotos talentosos, e eu já coloco o Rafa Câmara entre eles. Então você tem o Drogovic e a MP com estratégias que viram o casamento perfeito. Tem o Bortoleto e como ele voa na Trident em um ano e no ano seguinte na Invicta. E tem esse Rafa Câmara que já desde o ano passado a gente falava muito bem, e vem outros pilotos brasileiros aí que tem um caminho muito bom. Então tá chegando um furacão verde e amarelo muito positivo. E aí entra a questão da sorte, porque a gente não vivenciou isso durante uns bons anos de categorias de base, tanto que era uma das maiores críticas ou questionamentos que se faziam, principalmente quando a Fórmula 1 chega à Band. Quando a gente vai ter um piloto brasileiro? E aí falavam que era questão falta de piloto, falta de competições, que precisa ter mais. Sim. A gente tinha a época de Fórmula Fiat, Fórmula Ford, Fórmula 3000, várias competições aqui no Brasil, enfim, que reuniam vários moleques que chegavam para a Europa com uma certa bagagem. Hoje a gente tem a Fórmula 4, que é interessante, mas precisa ter mais. Não é uma crítica à Fórmula 4 Brasil, pelo contrário, mas tem que ter mais. Mas exatamente, tem que ter muito mais. Cara, a gente lembra da época do Senna, do Rubinho, época do Massa. Cara, você tinha 3, 4, 5 categorias. Então, dentro dessa dificuldade, você ainda conseguiu achar, porque era sempre a culpa era a falta de piloto. A culpa é a falta de estrutura que acho que precisa aprimorar. Era a falta de investimento. Agora tem investimento, tem empresa que está patrocinando o piloto, tem piloto bom. Então, tem isso muito da sorte e da oportunidade. E aí, eu tenho que puxar a sardinha. Eu me sinto lisonjeado. E a equipe da Band do Band Esportes também, porque a gente vivenciou nessas categorias de base um momento que, repito, há muitos anos a gente não vivenciava, né? Então conta com a sorte sim, sem dúvida, Carlos. Mas dando espaço e o prestígio necessários nesses momentos em que a gente tem ídolos brasileiros nascentes. Sim. E isso é um feedback que a gente tem muito nas redes sociais, né? Até agora volta o papo de um eventual retorno da Fórmula 1 ao Grupo Globo. Eu queria te perguntar como é que tá isso internamente lá na Band, mas o que o público nosso de mais internet, digamos, do que de TV, sempre elogia é o fato de que vocês dão o espaço devido. Tendo isso em vista, pergunto, como que tá esse retorno do público? Segue plenamente positivo, como sempre foi? E daqui pra frente, o que é falado lá internamente no Grupo Band? Cara, lembra a entrevista recente do Max Verstappen com aquele turbilhão de gente lá? Sim. A notícia que eu tenho não muda muito da semana passada pra cá. É mais ou menos a notícia que eu tenho. Não mudou muito da semana passada pra cá. Óbvio que vocês, por terem um trabalho de jornalismo investigativo de apuração maravilhoso, sabem que há essa disputa entre Globo e Band. Natural que assim seja, aliás. Exato. A Globo, gente, é inegável falar da história que a Globo teve e tem com o automobilismo, enfim, digo teve porque tá com a gente, tá com a Band, com o Band Esportes. E ela ajudou a formar gerações que torceram por Piquet, por Senna, por Rubinho, por Massa. Tem uma história fantástica. Só que o que me deixa muito feliz é que a Band e o Band Esportes, as duas casas, nós conseguimos manter uma qualidade e um padrão de transmissão tão bons e com gente tão apaixonada, porque dá pra ver. Quando eu converso com Giafone, com Max, com o Regi, com o time que tá comigo nas transmissões, Molina, o Thiagão, alguns momentos o Lipe, a paixão que a gente vivencia aquilo. E essa paixão conseguiu ser transmitida para o público. Então, eu fico muito feliz porque é um dos poucos eventos, né, um dos poucos esportes onde muita gente está falando, pô, seria legal seguir com vocês e tal, seria legal
contar com a Band nas próximas temporadas, porque realmente a Band fez um trabalho brilhante de divulgação, com pré-corrida de 1 hora, pós-corrida de 20 e 30 minutos, edições do Supermotor que a gente abre praticamente o portão dos circuitos. Tem corrida às 3 horas, a gente já tem Supermotor às 5 horas da manhã, analisando Fórmula 3, Fórmula 2, o dia do treino livre 1, 2 e 3, então a gente trouxe uma cobertura impressionante. Se você me perguntar sobre o futuro, não sei. Honestamente, eu não sei qual é o caminho que vai dar. Até porque provavelmente nem chega em vocês. Nem chega na gente. E assim, eu confesso, falo assim honestamente, não é bravata não. Eu não gosto de saber antes para não criar expectativas. Sofrer por antecedência. Exatamente, porque você sofre por antecedência. Na boa ou na ruim. Então, é inegável você discutir o tamanho que a Globo teve para a história do automobilismo, assim como é inegável discutir o tamanho da repercussão que a Band está trazendo para o automobilismo. Torço para que, independente seja Band ou Globo, óbvio que se fosse Band na nossa casa seria maravilhoso, que esse produto continue sendo bem tratado. E sendo bem tratado em todas as esferas, porque isso que você falou, Carlos, é o que mais me deixa assim lisonjeado, grato pelo sentimento de transmitir a Fórmula 2 e a Fórmula 3. São milhares de pessoas, e digo assim, sem medo de errar, milhares de pessoas que parabenizam o nosso trabalho, e não digo meu trabalho, o trabalho do time da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a maneira como vocês acompanham, a maneira como vocês apuram, a maneira como vocês respeitam. De outros narradores, inclusive. Exato, e de outros narradores da casa, Napoleão, o Pedrinho que passou por lá também, que é maravilhoso, que é talentosíssimo. Esse carinho, esse respeito é algo que fica para sempre, fica para a eternidade. E aí entra aquilo que a gente falou do Jordan. A gente consegue oferecer a melhor experiência para eles, independente do futuro, onde é que seja. E, enfim, eu só, como fã, saindo jornalista, saindo narrador, como fã de automobilismo, que a Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 continuem sendo respeitadas, valorizadas e divulgadas, porque o público do esporte motor, o público do automobilismo, ainda mais com brasileiros agora, merece muito esse ótimo tratamento de um grandioso produto que a gente tem nas mãos. Maravilha. Agora vamos mudar de assunto aqui, Carlão, porque a gente está acostumado até trazer aqui o destaque do Podcast, falando das corridas e tal, mas a edição dessa semana, a gente teve um reencontro muito especial que eu confesso que eu não esperava ver, e o público também vai acabar gostando muito, curtindo, porque eu sei que foi muito especial, não é mesmo? Já que temos um narrador, Ivan Bruno, aqui, a gente promoveu um reencontro no podcast. Não é uma edição pós-GP da MotoGP, mas tivemos uma resenha. Olha, Ivan, Eric, galera que nos assiste, daquelas no programa desta segunda-feira. Guto Nejaim voltando a trocar ideia com o Fausto Macieira nas telas. A gente sabe que eles seguem interagindo muito nas redes sociais e tudo mais, mas o que esses caras contaram de história um sobre o outro, dividir quarto de hotel, viagens mundo afora, ronco. Então, a gente vai deixar um trechinho aqui só de aperitivo, mas você que tá com a gente, não se esqueça de conferir a íntegra, porque você pode até não gostar de MotoGP. Agora, o que esses caras são resenha, não tá escrito. Dá um confere. Ele é maluco, simplesmente maluco, mas foi engraçado. Como foi engraçado. O Rossi é muito simpático. No Texas, o Rossi não dá pra chegar perto. O Rossi é muito difícil chegar perto do Rossi. Conta da florzinha, conta da florzinha no Texas. A florzinha foi que a gente foi fazer em Austin. A segunda vez que nós fomos fazer em Austin. Aí a gente foi fazer uma passagem pro Tá Na Área, que era o programa que tinha. E eles iam chamar a gente ao vivo. Aí tinha uns ramos de flor assim atrás de mim. Tinha um jardinzinho, todo bonitinho. Era um jardim, E a gente estava sentado no banco ali e a gente ia começar a passagem dali. Aí eu peguei uma flor escondido. E guardei aqui, fiquei aqui com a flor aqui no canto assim, né? O Fausto não viu. Aí o pessoal chamou no vivo, né? Vamos falar lá com o Guto e com o Fausto, estão lá em Austin e tal, não sei o quê. E aí, Guto, o que você traz? Eu falei, eu quero dizer que aqui é um lugar muito quente, mas assim, tá esquentando cada vez mais que a MotoGP tá chegando, mas antes de mais nada eu quero oferecer essa flor pro Fausto. Ao vivo. Aí o Fausto, com a educação que ele é peculiar, ele ficou tão desconcentrado e desconcertado com a flor que ele recebeu, que ele pegou,
Ele, com o microfone ligado, ele fez assim, mas a gente tá aqui e jogou. Ele cagou pra flor, solenemente. Ele pegou a flor, jogou pro alto. Que corrida aqui é outro DP, pô. Não te educação, bicho. Acabei com a... cara. Te deu uma flor do QZ pra ouvir, o Brasil inteiro ouvir. Tu pega a flor, tu taca pra trás. Isso é promessa, pô. Eu não preciso falar que é imperdível você acompanhar esta edição e outras, obviamente, do podcast, mas essa também traz aquela nostalgia da época em que os dois formavam a dupla de transmissão da MotoGP. É isso aí. Olha só, quero agradecer demais, Ivan, mais uma vez aqui, e eu vou falando mais uma vez aqui, ainda teremos mais Não visitas. foi a última. Não foi a última. Pode chamar mais vezes, eu espero o aceite nas próximas também, porque o papo voa aqui, a gente bate um papo, de repente, já passou de 1 hora, já passou 1 hora e meia, ixi Maria. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado também. Eu queria agradecer demais, Eric, Carlos e a todas as amigas e amigos, né, que acompanharam com a gente. E deixo aqui bem claro, falei para os meninos abertamente, não é porque eu estou aqui. A qualidade e o cuidado que vocês têm, que o Motorsport tem com as notícias do automobilismo, com as notícias do mundo ao motor, a qualidade na apuração, a qualidade na investigação, o jornalismo sendo feito na veia mesmo, faz com que a gente utilize muito dessas notícias, dessas informações para enriquecer o nosso material. Então, quando eu falo da qualidade do conteúdo e do respeito que o produto merece, os amigos aqui do Motorsport, tenho certeza, amigas e amigos, tem muito disso. Então, para mim é uma imensa alegria poder estar aqui nessa mesa e, como eu falei da última vez, eu vou falar sempre. Podem chamar mais vezes, que para mim vai ser uma alegria estar com os amigos. Alegria nossa e a referência aqui é você, Ivan. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eric. Muito obrigado ao Carlos, e vale lembrar, mais uma vez, QR Code na tela, você pode baixar já o aplicativo da Mint, também na descrição, o link direto para você acompanhar Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, tá legal? Fique com a gente na nossa programação do decorrer da semana, nas redes sociais também, aqui na Motorsport TV Brasil e também no motorsport.com, no site do motorsport.com, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.